Então vamos lá, pessoal. Boa tarde. Eu me chamo Everton Gonçalves Macedo, sou aluno do mestrado em Educação Física Profissional em Rede, Polo Cuiabá. Eu vou dar início à apresentação agora para vocês do percurso formativo da disciplina Problemáticas da Educação Física. A ideia inicial é que a gente possa entender alguns nuances das problemáticas que acontecem no chão da escola e poder entender como essa disciplina transcorreu aí durante o período em que ela ocorreu, ok? Então vamos lá. Aqui a gente tem um mapa conceitual e eu vou sinalizar alguns pontos. Inicialmente, a gente tem o texto sobre as atuações docentes. Basicamente, a gente tem 3 tipos de atuação docentes, segundo o autor, né? São as práticas tradicionais, o desinvestimento pedagógico e as práticas inovadoras. Vamos começar então com as práticas tradicionais. As práticas tradicionais é aquele tipo de aula que está voltada mais para performance esportiva. Logo depois ali do período da ditadura militar, do fim da ditadura militar, a escola se propôs, ou melhor, a educação física escolar se propôs a encontrar atletas, a identificar atletas, e as aulas eram voltadas para esse tipo de educação física, uma educação física voltada para performance esportiva, né? E qual o problema disso? O primeiro problema é a exclusão, né? A gente vai ter exclusão, principalmente das pessoas menos habilidosas, isso se a gente estiver falando de uma determinada modalidade, todos nós temos nossas potencialidades, todos nós temos nossas limitações, mas para a educação física escolar, uma educação física de práticas tradicionais, onde procura performance esportiva apenas, ela vai excluir pessoas menos habilidosas. Outro grupo que vai ficar de fora desse tipo de educação física são as meninas. É muito comum que esse tipo de prática voltado para os esportes em si, eles excluam as meninas porque a gente tem uma sociedade patriarcal, né? Uma sociedade que está preocupada ou que tem maior visibilidade aí para o esporte masculino. Um outro ponto está no desinvestimento pedagógico, que é observado pelos professores, né? Ou comumente chamado aí de rola-bola, de forma até um pouco pejorativa, né? Mas essa é uma das formas de encontrar uma educação física ou um desinvestimento, né, pedagógico, que é aquela aula onde o professor só vai administrar os materiais e administrar o tempo de aula. E por último, nós temos as práticas inovadoras, né? As práticas inovadoras são práticas que já são visíveis, que a gente já passou por esse processo de transformação, onde o professor enxerga a educação física como um componente curricular. E nesse sentido, ele se propõe não só aos procedimentos, ao fazer da educação física, as aulas práticas, mas também de contextualizar e de conceituar aquelas práticas para que os alunos possam aí ter maior clareza do assunto, né? Um segundo ponto aqui está no fazer da educação física, que se subdivide em ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer. É justamente aí o que a gente estava falando anteriormente sobre as práticas inovadoras. Ensinar a fazer está relacionado à teoria e prática, né? Aquela dicotomia. Geralmente, o ensinar a fazer ficaria somente na prática, né? Isso está ligado àquele modelo tradicional que a gente falou no início, né? As práticas tradicionais, uma prática mais esportiva. Já o ensinar sobre o fazer, além da prática, a gente vai adicionar aí também a parte conceitual do assunto, né? Eu vou ensinar o porquê de fazer e os alunos vão entender do ponto de vista procedimental, fazendo, do ponto de vista conceitual, conceituando e também atitudinal, que são as atitudes dentro daquele contexto, né? Mais ligado aos valores. E aí a gente tem um movimento renovador a respeito disso. Logo depois, no percurso, a gente teve contato com algumas problemáticas do cotidiano escolar, né? Dentre eles, a gente tem o afastamento da educação física e a gente tem a indisciplina na educação física. Começando aí falando sobre o afastamento da educação física. Geralmente, o afastamento na educação física é aquele momento em que o aluno vai para a educação física
e fica sentado na arquibancada, não se propõe, não se intera em fazer a prática, né? E isso acontece por vários motivos, tá? Às vezes motivos médicos, de ordem fisiológica, onde ele não pode realizar a prática, às vezes por ele considerar aquela aula desinteressante, né? E aí ocorre o afastamento. Desinteressante no sentido de são aulas repetitivas, aulas do mesmo assunto que acabam concatenando um assunto que ele já conhece, né? É como se ele visse o vôlei do ensino fundamental 1 é o mesmo vôlei do ensino médio, isso falando do esporte em específico. E aí vai acontecer aí o afastamento, né? Ele também tem a opção de, ou já teve a opção de não participar a partir de uma legislação, né? Então, existia até pouco tempo a lei onde que se o aluno apresentasse que ele fazia práticas esportivas na academia ou em outro ambiente, levasse um atestado de que lá ele fizesse, ele estava dispensado das aulas de educação física, né? E aí ele se pergunta, por que eu vou comparecer à aula se em um outro momento eu já faço atividade física? E aí a gente fica preso àquela parte que a gente comentou anteriormente, né? Somente da prática, educação física como o fazer. E aí a disciplina, antes da gente ir para a disciplina, a gente precisa falar também sobre os insucessos e a exclusão que acontece nas aulas de educação física, né? Também é um dos motivos, causa do afastamento escolar, além da repetição, como a gente comentou. Agora sim, disciplina e conceituando em disciplina aí dentro do contexto da educação física, é aquele momento onde a gente está ali na explicação inicial e o aluno está conversando sobre outros assuntos, o aluno fica em pé quando é para ficar sentado, ele está mexendo com os materiais enquanto é aquele momento que a gente está contextualizando, é muito comum, tá? Inclusive, pode chegar aí a uma agressão física, uma agressão verbal, também é outro nuance que está acontecendo, né? E nesse sentido, o texto se propõe a entender, a compreender essa indisciplina escolar e trabalhar ela no seguinte aspecto. Existem muitas regras na escola que são regras artificiais, são regras que os alunos muitas vezes não entendem. E aí é importante a gente explicar para os alunos o porquê daquelas regras, né? O porquê que aquela regra existe, qual o significado daquela regra, para que ele possa compreender melhor aí e conceituar, né, e internalizar aquela regra como algo importante do cotidiano escolar, ok? Avançando um pouco mais, a gente vai ter aí os aspectos legais da educação física, né? E aí eu vou me propor a falar sobre a lei número 10.793 de 2003. Será que ela foi um avanço ou um retrocesso para a educação física? Essa lei, ela permite, em alguns casos, que as práticas da educação física, elas sejam facultativas, tá? Então, eu começo apresentando o ponto de vista no sentido de retrocesso. Por quê? Essa lei, ela retoma a lei anterior, ou as leis anteriores, né? Então, é um retrocesso de pelo menos 30 anos. Você tornar a disciplina, e se a gente fizer uma pergunta simples, quem aqui já teve dispensa de outras disciplinas escolares, dispensa da matemática, dispensa do português ou qualquer outro componente curricular? Acredito que a resposta é não para quase todos, né? Mas para a educação física, isso é comum, ter dispensa para as aulas de educação física. Hoje a gente tem dispensa nos seguintes aspectos. Primeiro, alunos que trabalham 6 horas ou mais, é facultativo a participação para eles. Mulheres que tenham filhos, quem estiver prestando serviço militar inicial obrigatório também é facultado aí a participação na educação física, né? Porque entende-se que ele já está fazendo educação física lá no meio militar, e alunos que possuam alguma doença infecto-contagiosa, né? Mas nesse caso ele seria dispensado de todas as disciplinas escolares, todos os componentes, melhor colocando. E ela é um retrocesso justamente porque quem mais precisa entender a parte conceitual da educação física, não somente o fazer, mas ensinar sobre, ou melhor, compreender sobre o fazer,
são esses alunos que muitas vezes fica facultado a sua participação, né? E quais são as estratégias que a gente pode fazer aí para superar esse retrocesso, né? Então, esses alunos que muitas vezes estão nessa condição e aí não participam das aulas de educação física, uma das estratégias encontradas pelos autores é que esses alunos participem de outra forma, de repente elaborando um relatório sobre a aula, ajudando na organização dos materiais. É uma das formas que esses alunos aí, uma das estratégias que podem ser utilizadas para superar aí, e lembrando, né, essa lei, ela faculta a participação das aulas práticas. As aulas conceituais, ele não está dispensado, tudo bem? Então, é importante que a gente tenha em mente isso antes de tomar qualquer decisão, né? E é claro, isso deve ser superado. Quanto menor for aí o índice de participação nas aulas de educação física, melhor ela vai ser compreendida, certo? Avançando um pouco mais, a gente chega aí nos esportes, né? Os esportes dentro da educação física. Basicamente, a gente enxerga dois modelos. O modelo esportivista, que não é bem um modelo, né? É uma forma de trazer ali o esporte na educação física, e as abordagens renovadoras, né? Primeiro, a gente tem que entender que esse modelo volta lá naquele sentido das práticas tradicionais, né? O modelo onde a atividade fim é apenas o esporte, onde o saber prático era a única coisa que importava. Então, já não é algo interessante aí para a nossa educação física atualmente, certo? E o questionamento que fica é: o esporte é uma atividade fim? E aqui a gente não está dizendo que o esporte não é um conteúdo importante da educação física, é um conteúdo muito importante. O que ele não pode ser tratado é somente como as aulas em que são aulas práticas, ou a gente entender que fazer movimentos separados, né, fundamentos separados, e acreditar que aquilo vai ser aplicado no jogo, vai ser realmente aplicado no jogo, né? Há um exemplo, a gente poderia utilizar o handebol, uma prática onde a gente iniciasse, esse é o modo de separar os fundamentos técnicos, né? O fundamento passe. Então, os alunos vão começar ali com o fundamento de passe de ombro, depois passe picado, isso parado, tá? Depois, logo, eles vão fazer esses mesmos movimentos em deslocamento, e aí vão treinando esses fundamentos de forma separada até que eles cheguem no jogo, né? A pergunta que fica é: será que treinar esses fundamentos de forma separada faz com que o meu aluno aplique esses fundamentos durante o jogo? Então, talvez seja mais interessante que a gente possa entender a lógica interna do jogo, o como jogar, do que fundamentos em específicos. Pelo menos é uma das propostas da abordagem renovadora, né? Entender para que aquele jogo é jogado no Brasil, é feito no Brasil, qual a relevância daquele esporte, saber a história, né? Isso tudo são saberes conceituais. E sim, os saberes corporais vão estar envolvidos. Pegando a mesma prática do handebol, a gente pode utilizar o jogo numa outra perspectiva, talvez uma perspectiva mais lúdica, né? Onde os alunos não seguissem as regras específicas ali do handebol, pelo menos não no primeiro momento. E aqui, de novo, a gente não está falando que as regras institucionalizadas não são importantes. É que talvez elas não sejam tão interessantes para dentro do contexto de educação física, porque a gente vai acabar excluindo, né, alguns alunos se a gente coloca alguns fundamentos e entender, inclusive, esses fundamentos, né, que eles foram modificados ao longo do tempo, muitas vezes por conta da mídia, né? Então, os saberes dessa abordagem renovadora vão se preocupar aí não só com saberes corporais, mas com saberes conceituais, os saberes atitudinais, tudo isso são relevantes para dentro do esporte da educação física, certo? Ou o esporte na escola, como Walter Bratt coloca aí para gente, ok? É diferente, ou melhor dizendo, esporte na escola não. O esporte na escola é quando eu trago o esporte para dentro da escola institucionalizado. Mas o esporte da escola, que é um esporte onde a gente consegue incluir todas as pessoas, ok?
Dentre os textos, a gente também tem aí a questão de gênero na educação física, né? E aqui eu quero trazer 3 conceitos para vocês, que são conceitos importantíssimos para a compreensão aí da nossa problemática, certo? É o conceito de sexo, gênero e orientação sexual. Sexo em específico estaria ligado a critérios biológicos, né? Sexo homem, sexo mulher, ok? Gênero estaria ligado ao conceito de identificação de como eu me identifico, né? Se eu me identifico como masculino ou feminino. E a orientação sexual está ligado aos desejos, tá? Ao desejo de qual gênero, né, eu vou me sentir mais atraído, né? Então a gente consegue entender aí esses critérios, tá? Então, sexo está ligado ao critério biológico, o gênero a modos de se expressar, né, as masculinidades e feminilidades, e orientação sexual aos desejos, tá? Homens e mulheres, ou a masculinos e femininos, como queiram, tá? E aí, para a gente fechar esse contexto aí de gênero, a gente precisa entender o papel da educação física na hora de propor as atividades. Muitas vezes a gente propõe atividades sem levar em consideração todos esses nuances dentro da nossa classe, né? São 40 alunos, 35 alunos, muitas vezes, com características diferentes, com orientações sexuais diferentes, que influem diretamente dentro das práticas da educação física. Essa semana que passou agora, eu propus para os alunos, né, a gente trabalhando a temática de gênero, uma atividade do professor Osmar, que é o futebol generificado, né, que vai levar em consideração aí um paralelo do futebol com a nossa sociedade, com a exclusão das mulheres dentro do esporte. E aí é uma proposta muito interessante, ok? Para a gente fechar esse assunto de hoje, pessoal, eu quero trazer aí as contribuições de Paulo Freire para a educação física, tá? Primeiro, todas essas problemáticas, elas partem do contexto de que fazem parte do nosso cotidiano escolar, estão dentro da nossa escola, certo? Faz parte da educação. E aí, através do diálogo, através da dialógica, como ele coloca ali no Pedagogia do Oprimido, a gente deve ter esperança de que essa realidade pode ser modificada. Ele traz dois pontos importantes aqui que eu trouxe para o nosso debate, que é a situação limite e o inédito e inviável. Né? Situação limite são essas que eu coloquei para vocês. Por exemplo, a indisciplina, o afastamento escolar, são situações limites dentro da educação física, né? E talvez compreender o porquê que isso acontece através do diálogo, conversar com os alunos, o porquê que eles se afastam da educação física, talvez esse seja um ponto de partida para a gente resolver essa problemática, né? E aí seria o inédito inviável, ok? Bom, pessoal, eu agradeço a todos aí pela atenção, fico à disposição. Qualquer coisa aí deixa nos comentários o que você achou do vídeo, se gostou, se não gostou, críticas e sugestões, ok? Um abraço a todos, tchau, tchau.